Olá, eu sou a Karime Chucri Delay e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação da doutora Mariana Algazal, que é neuropediatra especializada em desenvolvimento infantil. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é o autismo infantil. E a doutora vai nos acompanhar nessa trajetória. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer, doutora Mariana, te receber aqui e conversar sobre um assunto que é tão importante e que hoje realmente, né, é um assunto que está em alta e muitos pais precisam dessas informações. Eu que agradeço o convite, é um prazer, obrigada. E doutora Mariana, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória. Então, como que foi a sua caminhada até aqui, né? Teve alguém que te inspirou? Sempre foi um sonho ou não? Bom, eu sempre quis ser médica, desde criança não pretendia seguir outra carreira. Fiquei na dúvida entre ser pediatra ou ser ginecologista até o último ano da faculdade, mas depois a pediatria me ganhou. Assim, sempre gostei muito de cuidar de crianças. E durante a formação como pediatra, nós tínhamos muito contato com crianças atípicas, crianças com doenças crônicas, alguns até residiam no hospital e eu gostava muito desse perfil de pacientes. Gosto, né? E a neurologia infantil me proporciona cuidar dessas crianças que têm necessidades especiais, que demandam de cuidados diferenciados, e eu adoro o que eu faço. Ai, que legal, doutora. Eu acho que criança é tudo de bom. Sim, eu também tenho um filho de 7 anos, meu filho nasceu durante a minha formação como pediatra e eu acho que isso também me transformou muito. A partir do momento que eu me tornei pediatra e mãe, eu entendi muito melhor as demandas, as frustrações, as ansiedades das mães que me procuravam. Eu acho que isso faz bastante diferença no meu jeito de tratar as mães que me procuram. Com certeza, né? Que daí você vive na pele. Sim, elas acham que é tudo perfeito, né? Quando nós sabemos a teoria, mas não é bem assim que funciona. Eu também passo alguns perrengues, eu também às vezes fico frustrada, tenho dúvidas, então é muito legal. Eu gosto muito de dividir, às vezes, com elas esses momentos desafiantes da maternidade. Gosto muito. Ai, parabéns. Bom, doutora Mariana, para a gente começar, por que que o diagnóstico do autismo, ele ainda é cercado de dúvidas e receio por parte dos pais? E o que é importante saber desde o início? O transtorno do espectro do autismo, ele é uma condição heterogênea, né? Então, é uma combinação de muitos sintomas e características que se manifestam na criança de maneira única. Todos os autistas, eles têm em comum dificuldade de socialização, de comunicação, associado a interesses fixos e repetitivos. Isso parece simples, mas quando nós começamos a destrinchar cada um desses sintomas, desenrolar, há uma infinidade deles. E cada criança, ela combina esses sintomas de uma forma única. Então, o diagnóstico às vezes é difícil por isso. Além do diagnóstico, outro grande desafio é o acesso ao tratamento adequado. Isso é um problema atualmente. E também é muito estigmatizado ainda. Muitas pessoas acreditam que a criança autista é uma criança que não fala, que fica num cantinho da sala, que não brinca com ninguém, que vive no seu próprio mundo, e não é bem assim. Nós temos uma variabilidade de sintomatologia imensa. Clinicamente, nós vemos 3 grandes grupos de autistas. Autistas com associação ali com alguma síndrome genética, ou seja, o autismo junto com alguma outra condição, por exemplo, síndrome do X frágil. Então, às vezes, o autismo é uma dos sintomas que a criança tem. Nós temos um autismo de alto funcionamento, que é aquela criança que não tem atraso de linguagem, que desenvolve ali dentro dos padrões, dos marcos do desenvolvimento, mas que tem suas dificuldades sociais. E nós temos o autismo
clássico, esse que é mais conhecido, aquela criança que geralmente demora para falar, tem ali estereotipias, tem interesses fixos, seus hiperfocos. Então, nós temos uma variabilidade imensa de sintomas. Nenhuma criança é igual à outra. Acho que isso é um grande desafio. Você falando, realmente a gente entende o porquê que é tão difícil pensar em um diagnóstico. E acredito É, que você, na sua rotina de trabalho, tem sim. muita criança sendo diagnosticada errado? Temos. Não julgando, né, o trabalho de colegas, não é isso, mas o que eu costumo explicar para os pais? O diagnóstico é como montar um quebra-cabeças. Eu preciso obrigatoriamente ter todos os critérios clínicos. Às vezes, a criança tem algumas peças desse quebra-cabeças. Por exemplo, a criança anda na pontinha dos pés e demorou um pouco mais para falar, mas ela não tem os outros comemorativos. Ela socializa bem, ela tem uma boa reciprocidade social. Então, não é autista, ela não preenche todos os critérios. Então, às vezes, por pressão ou numa ansiedade mesmo de um laudo, alguns diagnósticos são não muito precoces, eles são precipitados. Isso é o que a gente não devemos ter cautela. O diagnóstico de autismo, ele deve sim ser precoce, mas não precipitado, porque é um diagnóstico para a vida inteira, né? Então, às vezes, nós percebemos crianças sendo diagnosticadas muito precocemente, crianças que nunca foram para a escola, crianças que passam o dia inteiro na frente do celular, na frente da televisão, e espera-se que aquela criança tenha o desenvolvimento adequado. Não é bem assim. Então, às vezes, diante de algum. Não é qualquer atraso de desenvolvimento que torna a criança autista. Isso que devemos ter cautela e com esses diagnósticos tão rápidos, em consultas extremamente rápidas, sem levar em consideração que os sintomas eles devem ser persistentes. Com certeza, doutora. E doutora, você falou um pouquinho, né, de alguns sinais. E quais são os sinais mais comuns do transtorno do espectro autista nos primeiros anos de vida? Desde bebê, algumas crianças já manifestam alguns sintomas. Por exemplo, ausência de sorriso social. A partir de 2 meses de vida, a criança já tem que sorrir. Criança que não balbucia, aquele bebê muito apático. Às vezes a mãe fala: Nossa, nem parece que eu tenho bebê em casa, doutor. Ele não chora, ele não quer colo, eu deixo no berço, ele fica quietinho. Isso é um sinal de alarme. Ou uma criança, um bebezinho muito irritado, sem nenhum gatilho. Ele não está com fome, já trocou a fralda, mas aquela criança que persistentemente é irritada. Crianças, bebês que não dormem muito pouco, ou a qualidade do sono é ruim. Bebês que têm dificuldade de rastreio visual, ele não procura o rosto humano. Quando os pais chamam, ele não olha. Então, são sinais que, mesmo antes do primeiro aninho de vida, nós já conseguimos identificar. E depois que passa esse primeiro aninho? É, Os sinais costumam ficar mais evidentes. Por exemplo, espera-se que uma criança de 12 meses, não, ela já manda tchau, ela já manda beijo, ela compartilha com os pais algo que ela acha interessante, ela olha um objeto, ela olha para os pais, faz a atenção compartilhada. E tem 3 coisas que são sinais de muito alerta. Regressão do desenvolvimento, que acontece geralmente aos 18 meses de vida. A mãe relata, os pais relatam, que a criança falava algumas palavrinhas, 1 ano e 2 meses, e aí parou de falar. Isso é um sinal de muito alerta. Quando ocorre também uma dissociação entre a linguagem da criança e a aquisição de leitura e escrita. Por exemplo, a criança não fala, demora muito ali para falar, mas aprende a ler sozinha, ou às vezes até em outro idioma,
muito precocemente. Então, tem um hiperfoco ali em letras, números, mas ela não fala. Às vezes escreve e não fala. Isso também é outro sinal, essa dissociação. E quando a criança usa os cuidadores como instrumento. Ela não pede o que ela quer, ela sempre leva o pai ou a mãe até o objeto e usa a mão desses cuidadores como instrumento. Essas três coisas são, assim, quando acontecem, muito difícil que não seja autismo. Nossa, e realmente são sinais bem assim, que devem chamar a atenção dos pais e que vão fazer toda a diferença nesse diagnóstico, né, É. doutora? Devem chamar a atenção, mas às vezes não chamam. Porque às vezes são pais de primeira viagem, ou às vezes a criança fica sob os cuidados de uma avó mais idosa. É, e aí, quem é um grande aliado na identificação desses sintomas? O pediatra. O pediatra é geralmente o profissional que orienta os pais: olha, há alguma coisa errada. E também os profissionais da educação, cuidadores das creches, as professoras do maternal, dos berçários, geralmente são ali os guias para essas famílias nessa fase inicial. E por isso, então, né, que é tão importante essas informações, né, doutora? Sim, Conscientizar esses pais, essas famílias, para eles ficarem sim, atentos, né? sim. E, doutora, esses sinais, eles podem aparecer de forma sutil? O que os pais devem observar no comportamento da criança? Então, não só nessa fase até os 18 meses, o que o pai pode estar observando nessa criança? São sintomas, eles podem ser bem sutis, né, conforme conversamos, e passam ali desapercebidos, mas às vezes, com o aumento da demanda social, ficam mais evidentes. Por exemplo, então aquela criança que ficava com os pais até 2, 3 anos de idade, os sintomas não são tão perceptíveis, mas quando ela começa a frequentar a escolinha, que precisa compartilhar com os amiguinhos, fica mais evidente. Então, os pais, eles sempre, claro, devem buscar um acompanhamento regular com o pediatra, para verificar se os marcos do desenvolvimento estão dentro do esperado, mas observar como é a interação da criança com os demais. Como que ela se comporta em outros ambientes além de casa. Essa criança, ela tem curiosidade em explorar o ambiente, essa criança, ela mostra interesse por outras crianças, por brinquedos. Então, são coisas que os pais devem ficar atentos. Excelente. E, doutora Mariana, qual que é o impacto positivo de um diagnóstico precoce no desenvolvimento dessa criança? Bom, nós temos algo a nosso favor quando nós diagnosticamos precocemente, que é a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do cérebro de criar novas conexões, de adquirir novas habilidades, e quanto mais jovem essa criança, maior essa neuroplasticidade. Eu costumo falar para os pais, é como uma massinha de modelar. O cérebro de uma criança, nos primeiros anos de vida, ele é mais fácil de nós ensinarmos, de moldarmos, dele adquirir realmente habilidades. Então, o diagnóstico precoce é importante para isso, por causa da neuroplasticidade. Nós temos que aproveitar esse momento de ouro para dar o suporte para essa criança conseguir atingir todo o potencial que ela tem, independente do diagnóstico ou não. E daí, quando que ela poderia já iniciar alguma terapia, algo Uhum. para já fazer essa modulação, igual você está falando? Diante da suspeita. É um mito, às vezes os pais acham que só vão começar um tratamento com um laudo fechado, com um CID. Ah, doutora, eu preciso desse laudo para conseguir as terapias. Isso é equivocado. Diante de uma suspeita, diante de qualquer atraso, essa criança já deve ser estimulada. E essa estimulação, ela é multidisciplinar. Envolve um psicólogo com formação em análise do comportamento, envolve a fono, envolve a terapeuta ocupacional, psicomotricista, dependendo da necessidade da criança. Então, não existe um protocolo fixo, uma receita de bolo. Todas as crianças devem fazer tal terapia. Não.
Depende da necessidade da criança, da demanda daquela criança. O que nós sabemos é que a carga horária deve ser elevada. Não adianta doses homeopáticas ali de terapia, porque o cérebro ele necessita de uma intensidade para adquirir essas conexões cerebrais. Isso é mostrado em diversos estudos. E doutora, existe uma idade ideal para investigar ou iniciar o processo de avaliação do autismo? Independente da idade, diante da suspeita clínica. Às vezes a mãe não, os pais não trazem ali sintomas tão significativos, mas se estão desconfiados que há algo diferente, sempre busque ajuda. Não fique postergando, porque quanto antes iniciarmos as intervenções, melhor. Às vezes não é um autismo, às vezes é alguma outra condição que deve sim ser investigado. Sempre que os pais mostrarem preocupação, procurem ajuda, não hesitem. Doutora, agora a gente vai seguir para o diagnóstico. Então, você pode nos explicar como funciona esse processo de diagnóstico e quais profissionais costumam estar envolvidos? O diagnóstico do autismo, ele é clínico, realizado de acordo com um livro, que é um Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que é o DSM, a 5ª edição. Obrigatoriamente, a criança, ela precisa ter um déficit de comunicação e interação social, de uma maneira persistente, associado a interesses fixos, repetitivos e ritualizados. O que seria isso? As estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos sem função, hiperfocos, um interesse exacerbado por determinado assunto ou objeto, alterações sensoriais e rigidez de comportamento, aquela criança muito inflexível, que não adere ali às rotinas, tudo tem que ser muito do jeito dela, ela sofre bastante com as mudanças. E claro que esses sintomas, eles devem existir desde os primeiros anos do neurodesenvolvimento, isso é bem importante. Então, a criança, ela tem que apresentar desde os primeiros anos de vida e causar um prejuízo significativo. E quais profissionais? É só quem que consegue fazer esse diagnóstico? É mais de um profissional? São vários? Como que funciona? Os profissionais, neuropediatras, psiquiatras infantis, nós temos, assim, experiência para dar o diagnóstico, às vezes, na primeira ou na segunda consulta. Quando isso não é possível, quando, às vezes, os sintomas não estão tão claros, ou quando a família não sabe relatar com clareza, né, o que acontece com a criança, ou quando não temos o suporte de um relatório escolar, quando nós precisamos ali de uma ajuda para elucidar aquele comportamento, nós costumamos solicitar avaliação multidisciplinar. De imediato, a psicóloga, que tem a formação em terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, fonoaudiólogas ou terapeuta ocupacional. Então, depende das demandas da criança, nós solicitamos que outro profissional capacitado avalie essa criança fora do consultório, em um outro ambiente, em uma clínica, enfim. Então, às vezes é necessário, sim, para o diagnóstico, um olhar multidisciplinar para nos auxiliar. Excelente. E doutora, quais ferramentas ou critérios são utilizados para confirmar o diagnóstico dentro do espectro? A confirmação diagnóstica, ela é com a clínica da criança, com os sintomas da criança. Não existe um exame que eu faça que confirme. O que às vezes ocorre é que, em algumas situações, nós solicitamos exames complementares para excluir outras condições que podem mimetizar um autismo. Por exemplo, é de bom tom solicitar uma avaliação auditiva para uma criança que tem um atraso de linguagem. Às vezes a criança não fala porque ela não escuta, então ela não vai falar. Às vezes os pais relatam uma regressão do desenvolvimento fora daquela faixa etária esperada, dos 18 meses até os 2 anos e meio. Então, uma criança que vinha se desenvolvendo muito bem e aos
3, 4 anos regrediu. Às vezes nós precisamos, então, investigar alguma doença, uma encefalopatia epilética, então, às vezes, nós solicitamos eletroencefalograma, quando há suspeita de alguma alteração estrutural do cérebro dessa criança, é necessária talvez uma ressonância. Então, os exames que muitas vezes nós fazemos é para excluir outras causas. E também exames genéticos, quando nós desconfiamos que aquele comportamento autístico é secundário a alguma alteração genética, quando a criança tem outros comemorativos para pensarmos em alguma síndrome, por exemplo. Mas a confirmação do autismo em si não fazemos por exames, é o diagnóstico, é clinicamente. E doutora, quando há dúvida nesse início, o acompanhamento contínuo, ele pode ajudar a definir melhor esse quadro? Com certeza. Às vezes a criança chega até o consultório muito pequenininha, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes os sintomas não estão tão claros. Uma criança que não tem um convívio social com outras crianças, excesso de telas, não recebe talvez ali o estímulo adequado, essa criança ela não vai ter um desenvolvimento dentro do esperado. E nem sempre isso é autismo. Então, o que é importante essa família saber? Que mesmo diante da suspeita, ele precisa ser tratado e estimulado intensamente, porque não podemos brincar com o cérebro em desenvolvimento. Então, na dúvida, quando há uma suspeita, eu encaminho essa criança para terapias em intensidade elevada, com profissionais capacitados, para elucidarmos se realmente aqueles déficits sociais serão de comunicação social, de interação, são persistentes ou não, ou se é questão de pouca estimulação. Então, sim, o tratamento contínuo, multidisciplinar é fundamental, mesmo diante da dúvida. Bom, agora a gente vai falar, né, sobre alguns mitos que às vezes existem em relação ao autismo. Então, quais são os mitos mais comuns que ainda circulam sobre o autismo infantil, doutor? Autista não fala. Eu acho que esse é o maior mito. Ainda existe essa essa informação equivocada que os autistas não falam. Isso é errado. O atraso de linguagem não é obrigatório para o diagnóstico. Nós temos autistas nível 1 de suporte, nível 2 de suporte que falam. Então, isso é o maior mito de todos. Às vezes as mães me relatam assim frustradas. Doutora, o laudo do meu filho é as pessoas duvidam do diagnóstico porque ele conversa, mas quando nós avaliamos a qualidade da prosódia dessa conversa, é totalmente inadequado. Então, não é porque a criança também ela fala que ela não pode ser autista. Outro mito: todo autista precisa tomar remédio. Isso também é um mito. Alguns autistas não precisam. Às vezes, com intervenção terapêutica, a criança consegue adquirir habilidades, ou se a criança não tiver outros transtornos psiquiátricos comórbidos, não há necessidade de medicação. E um outro mito é que as telas causam autismo. As telas não causam autismo. Autismo é uma condição de base genética. Claro que tem a interferência do ambiente ao redor, mas as telas não são causadoras de autismo. Isso é um outro mito que vemos também com frequência. É, realmente, né? É um tema que é cercado aí de muitas dúvidas ainda. Sim. Doutora, como os profissionais de saúde, eles podem ajudar a orientar a família nesse momento, oferecendo um acolhimento e direcionamento adequado? Bom, a primeira coisa é ter empatia com essa família. Diante do diagnóstico, a família está fragilizada, ou às vezes diante da suspeita. Uma família que está fragilizada, está insegura, não sabe muitas vezes a quem buscar ajuda. Então, os profissionais de saúde, os médicos da atenção básica, os pediatras, eles devem orientar a família. Procure ajuda, procure o especialista, assim como os profissionais da educação. Eles também devem
a orientar essa família a buscar atendimento médico especializado. Porque às vezes a família realmente não sabe a quem recorrer, não sabe como ajudar a criança. Quanto médicos, pelo menos durante os meus atendimentos, eu tento direcionar a família para o tratamento o mais breve possível. Em algumas famílias eu oriento olha, você deve procurar uma clínica especialista em tal terapia. Pelo SUS nós temos essa opção. Converso com a família quais lugares atendem pelo SUS. Tento fazer um laudo embasado cientificamente, por que estou solicitando aquilo para a criança, para a família buscar ajuda. Realmente, né? E é ter esse olhar empático que você falou, né? Porque eu fico imaginando para a mãe receber, para o pai receber esse diagnóstico. Sim. Realmente, assim, é difícil. Qualquer coisa que um filho receba de diagnóstico é difícil para um pai e para uma mãe. Sim. Muitas vezes esse olhar seu que você falou, né, de ter um filho, de já saber como que né, uma mãe sente. Então, ter esse olhar para aquela mãe Hum, que, né, que te busca ajuda. Então, isso sim. é muito importante, né? Porque eu acho que acalmar esses pais e falar, olha, tem uma direção para você seguir, isso Sim. realmente faz a diferença, né, doutora? Sim, com certeza. Eu tento ser bem clara com as famílias. Qual é o objetivo do tratamento? A criança ter autonomia. Nós, pais, não somos eternos. Família, essa criança, vai chegar um momento que ela vai precisar andar com as próprias pernas. Então, o objetivo do diagnóstico precoce, do tratamento precoce, é torná-la independente e feliz. Então, esse é o objetivo, quanto médica, quanto neuropediatra, orientar a família nesse sentido. Doutora Mariana, o acompanhamento com o neuropediatra e também uma equipe Hum. multidisciplinar, ele faz a diferença no desenvolvimento da criança ao longo do tempo? Com certeza. O autismo é uma condição crônica sem cura, mas ele tem uma particularidade, é um transtorno flutuante. Então, assim, ao longo da vida, os sintomas eles vão se modificando. Dependendo da fase que a criança, que o adolescente se encontra, fica mais evidente, fica menos evidente. Então, é importante esse acompanhamento contínuo, médico e multidisciplinar, para ir atendendo as demandas conforme a evolução. Então, faz toda a diferença. É uma criança que demora para receber alta. E doutora, como que esse apoio contínuo ele pode ajudar não só a criança, mas também a família no dia a dia? A família é um ponto crucial para o tratamento, o sucesso terapêutico da criança. Os pais, eles precisam ser treinados pela equipe multidisciplinar. Isso. Os pais, eles precisam aprender como lidar com essa criança. Não adianta nada durante a terapia, lá com a psicóloga, com a fono, a criança se comportar dentro do esperado, fazer todas as demandas e em casa não ter um direcionamento. Então, os pais, eles precisam receber um treinamento para ajudar a criança em casa. A maior parte do tempo a criança fica com eles. Então, a família é um pilar fundamental para o tratamento. Não só no sentido de como lidar com a criança, como contribuir, mas a saúde mental dessa família também deve ser olhada com cuidado, deve ser priorizada, porque são famílias que muitas vezes a mãe precisa parar de trabalhar para levar na terapia, para levar nos tratamentos, às vezes o pai fica como sendo o único provedor, isso causa um desgaste emocional, financeiro. Então, essa família, ela precisa ser muito bem assistida e acolhida. A gente pensa nas dificuldades que envolvem, né? Não é só a Sim, criança em si, sim, mas tudo que envolve essa família, né? Esse contexto familiar. sim. Bom, doutora, agora a gente vem para perguntas que os pacientes mandaram para você através da Guia Saúde. Uhum. É, Bom, a paciente mandou para a Guia Saúde assim: Meu filho tem 2 anos e ele não fala.
Isso pode ser autismo? Pode. E também pode ser outras infinidades de diagnóstico. Não há nenhum sintoma, nenhuma característica que isoladamente torna a criança autista. Então, uma criança que não fala aos 2 anos, ela precisa ser avaliada adequadamente. Precisa passar por uma avaliação auditiva, precisa passar por uma avaliação neuropediátrica. Não consigo afirmar se é ou não autismo, até porque, conforme, né, já conversamos, temos crianças autistas que falam, que não têm atraso de linguagem. Então, atraso de linguagem isoladamente não diagnostica a criança como autista. O outro paciente escreveu: existe uma diferença entre atraso no desenvolvimento e autismo? Como eu vou saber? Atrasos do neurodesenvolvimento são condições crônicas que afetam o desenvolvimento da criança, mas é um grupo de condições. E o autismo está dentro desse grupo, assim como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, o autismo ele faz parte desse grupo, mas são condições não são condições distintas, mas na verdade o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele não é o único, nós temos outro. E às vezes, quando nós não temos fechado o diagnóstico, então nós colocamos, a criança apresenta a suspeita de um transtorno do neurodesenvolvimento, que pode ser autismo, mas também pode ser outras condições. A outra paciente da Guia Saúde mandou: doutora, se a criança recebe o diagnóstico, o que deve ser feito logo em seguida? Existe um protocolo inicial de tratamento? Bom, não existe um protocolo fixo, né, deve ser feito tantas horas de terapia. Não, a criança ela é avaliada e nós recomendamos de acordo com as necessidades. Mas as diretrizes, os estudos, eles preconizam que o tratamento seja realizado com base na ciência ABA, o tratamento multidisciplinar. O que é ABA? É análise do comportamento aplicado. Falando de uma maneira muito simplória, não é tão simples assim, mas para exemplificar, o objetivo das terapias é fortalecer os bons comportamentos da criança e minimizar os comportamentos ruins. Isso com o objetivo de melhorar as suas habilidades sociais, de comunicação, linguísticas e tudo mais. Então, essa criança, ela obrigatoriamente, o que é recomendado é que comece o tratamento com a ciência ABA nas áreas de psicologia, fonoterapia, terapia ocupacional. Às vezes a criança é muito hipotônica, precisa de uma fisioterapia, então depende da criança. Mas o tratamento preconizado é a análise do comportamento aplicado. Excelente. Uhum. Bom, agora a gente vai, né, para um jogo de perguntas, né, e respostas rápidas, né, Uhum. que é o mitos e verdades. É, é verdade que todo autista apresenta comportamento agressivo? Mito. Não. Temos autistas que não são agressivos, temos autistas muito agressivos. Depende se existe algum transtorno psiquiátrico, outro transtorno psiquiátrico associado, por exemplo, transtorno opositor desafiante. Então, não, é um mito. Cada criança é única. É verdade que meninos recebem mais diagnósticos que meninas por apresentarem sinais mais evidentes? Verdade. O autismo feminino, ele tem muitas particularidades. As meninas, elas apresentam sintomas mais sutis. Geralmente, aquela menina mais quietinha, que é taxada ali, rotulada como a tímida da turma, às vezes ela é até a mais protegida no meio das amiguinhas, ela acaba ficando sempre atrás de alguma figura de liderança, ela tem interesses fixos que são mais aceitos pela sociedade. Por exemplo, ela tem hiperfoco por determinada boneca ou por determinada personagem da mídia. Quanto os meninos, eles costumam ser mais agitados, eles têm hiperfocos mais peculiares, em dinossauros,
bichos do mar, do fundo do mar, ou planetas. Então, os interesses são diferentes e a sintomatologia também. As meninas, elas costumam, sim, terem sintomas mais internalizantes, são mais menos evidentes. E doutora, é verdade que o diagnóstico precoce pode melhorar significativamente a evolução da criança? Com certeza, por conta da neuroplasticidade, né? Quanto mais precocemente essa criança for estimulada, ela adquire mais habilidades sociais, linguísticas, pedagógicas, ela consegue lidar melhor com as questões sensoriais, então faz toda a diferença. Para nós que trabalhamos com isso diariamente, é notório. A criança que recebe estimulação desde 2, 3 anos de idade, em relação àquela criança que recebe um diagnóstico tardio, que começa ali a estimulação com 6, 7 anos, o desenvolvimento é totalmente diferente e o prognóstico também muda. Então, faz sim toda a diferença. Quanto antes, melhor. Doutora Mariana, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui no GuiaCast. Foi um imenso prazer te receber, conversar sobre um assunto tão importante, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Então, às vezes, aquele pai, aquela mãe, né, que estão receosos, que estão com dúvidas, ou que já tem até um diagnóstico, né, de um filho com autismo. Então, que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite. Eu acho fundamental conversarmos sobre autismo. A conscientização é o primeiro passo para realmente incluir essas crianças na sociedade, né? E, bom, para os pais, não tenham medo do diagnóstico, tenham medo da desinformação, tenham medo de não saberem o que fazer para ajudar a criança a atingir o seu potencial, a sua autonomia. A criança, ela, independente do diagnóstico, ela não é um laudo. Ela continua sendo seu filho, a criança que foi tão esperada, que foi gerada com tanto amor. Então, o recado que eu deixo é isso: diante de qualquer preocupação, busquem ajuda, não fiquem procrastinando. Excelente, doutora. Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação mais uma vez. Obrigada por nos trazer informações tão importantes e de uma forma tão clara, tão leve, para que esses pais se sintam acolhidos, recebam essa orientação. Foi um imenso prazer te receber. Igualmente, nos veremos em breve novamente. Vamos conversar sobre outros assuntos futuramente.